Nossa. Ave Hoje Maria. estamos aqui com Sérgio Yasuo Nakamura. Sérgio é meu amigo, é apicultor em Piedade. Quem vem Certo. de Una pela SP-250, um pouco antes de chegar à cidade, pode ver o negócio dele. Apiário Céu Azul. Ele é meio antigo em Piedade. Não nasceu aqui, mas está aqui há muito tempo. Desde 1978. 78. Sérgio, às vezes, já se sujeitou a gravações comigo. E o principal motivo dessas gravações é a vivência que ele tem com uma cidade muito semelhante à Piedade nos Estados Unidos. E ele, quando a gente se conheceu, ele se interessou por divulgar essa semelhança. E eu me interessei também, porque são culturas diferentes, mas a gente pode achar que uma cidade é melhor do que a outra. Então, nada como aproveitar as oportunidades para a mudança. Apesar de eu já ter feito entrevista com ele sobre o assunto, eu achei interessante voltar e ele de novo discorrer, pois que ele periodicamente ele vai para os Estados Unidos. Então ele, quem sabe, traz novidades e a gente revive as semelhanças. Sérgio, você tem a palavra e começa dizendo sobre que cidade você vai falar, que estado, dá uma descrição boa sobre isso. Bom, hoje eu tenho 4 netos que nasceram no estado de Utah. E Utah é um dos estados do Velho Oeste. É um estado desértico, 90% do território do estado é tomado pelo deserto. Mesmo assim, a atividade econômica é muito intensa. Por quê? Toda a região é irrigada por falta de água, então a irrigação provém do degelo. Então, durante o inverno cai muita neve e durante primavera, verão, a água é represada, em toda a região tem grandes açudes, enormes açudes. E supre a necessidade industrial, agrícola e também residencial. Às vezes, claro que falta água por causa de inverno. Quando o inverno não é rigoroso, falta água. Então, é igual aqui quando não chove, certo? E lá, quando cai pouca neve, o povo lá, o pessoal passa um aperto também, pela escassez de água e por falta de gelo durante a falta de neve durante o inverno. Tem essa limitação também, certo? Agora eles sabem aproveitar bastante os recursos hídricos, tá? Então, dificilmente assim quer dizer, torna crítica a situação de irrigação. Às vezes diminui e eles têm programa de racionamento de água, igual aqui. Não tem diferença. Agora, essa água, você falou que há grandes represas por lá para comunicar a água do degelo. Agora, como é que essa água chega até o produtor? Porque aqui o produtor usa a água dos cursos d'água que passam na propriedade. Então, cada um tem a sua bomba e tira a água para uso na lavoura. Lá como funciona isso?
Lá funciona como se fosse uma cidade. A água para irrigação é também a responsabilidade do poder público. São todos canalizados. Então, toda a propriedade rural tem encanamento de água para irrigação e tem que pagar pelo consumo. Tá? Cada propriedade tem. É como se fosse água residencial daqui, não muda. A única diferença é que tem encanamento para uso residencial e encanamento para o uso agropastoril. Certo, quer dizer que não há bomba de irrigação lá. Não, lá não tem, lá não tem cada um se vira com a sua irrigação. É o poder público que leva para cada propriedade. Certo. E o pagamento é feito pelo tamanho da propriedade? Pelo consumo. Pelo consumo. Consumo. Lá, como é deserto, 2 vezes por dia é obrigatório fazer irrigação, de manhã e à tarde. Certo, certo. A atividade principal de Logan, que é uma cidade do estado de Utah, como você falou, a principal chega a ser a atividade agrícola por lá? É igual aqui, Piedade, é agropastoril. É mais forte a pecuária. A pecuária é muito forte. Certo. Essa tanto é que pecuária é composta do quê? Mas é gado. Mais o quê? Gado. Bovino. Bovino. Bovino, certo. Depois vem equino, tem também ovelhas e tem outros animais também. Mas principal é gado bovino. Agora, me diga uma coisa. Na geografia da cidade, há uma divisão entre zona rural e zona agrícola? Tem, é a mesma coisa que tem a zona urbana, a zona rural, né? Tudo é igualzinho aqui, não muda nada, não tem diferença. Não muda nada, né? Não muda nada. Então, tem na área urbana tem, claro, comércio, serviços, e tem algumas indústrias. Por exemplo, Logan tem um grande laticínio, é o segundo maior fábrica de queijo dos Estados Unidos, é enorme. E eu tive a oportunidade de visitar essa fábrica de queijo, laticínio, é enorme. Certo, certo. Agora, como é que os produtores resolvem o problema da comercialização do que eles produzem? Um produtor de alface, por exemplo, ou qualquer outra coisa. Como é que ele comercializa essa produção? A grande diferença dos Estados Unidos e o Brasil é que os Estados Unidos promove e incentiva bastante os produtores, de um modo geral. Então, os produtores têm muitas facilidades para produzir e comercializar. É diferente daqui. Aqui tem muita restrição, tem muita burocracia. E lá facilita ao máximo os produtores. Por isso que Estados Unidos, a produção americana é enorme, é incomparável. Certo. Então, como é que faz? Um produtor de milho, por exemplo, ele produz, como é que ele faz para vender essa produção? Em primeiro lugar, Estados Unidos não tem os atravessadores, não tem essa cultura de atravessadores. Os próprios produtores produzem, beneficiam e comercializam. Não tem intermediário. Certo, certo, certo. Agora, os produtores americanos, lá no caso dessa cidade, eles têm oscilações de comércio. Aqui em Piedade, por exemplo, há situações em que a produção praticamente tem que ser zero, porque o clima não possibilita uma produção adequada. Lá existe essa oscilação também? Existem oscilações para o máximo e para o mínimo,
mesmo sendo inverno, a maioria dos produtores, por exemplo, de hortaliças, eles têm estufa. Então, praticamente tem oscilação, mas não tanto. Tá? Mesmo durante o inverno, eles produzem porque eles usam estufas e outras técnicas também. Certo. A cidade de Logan, quantos habitantes mais ou menos tem? Você sabe? Hoje tem 48 mil contra 55 mil de Piedade. É ligeiramente abaixo. Certo, certo. Mas, em comparação, o PIB de Logan, eu não sei, é muitas vezes maior do que Piedade. Eu não sei em número exato, mas é bem maior. Isso eu garanto. Agora, o nível de vida da cidade, sendo uma cidade praticamente agrícola, qual é, em comparação com a Piedade? O nível de vida. O nível de vida? Praticamente isso. Bom, em termos de renda per capita, Piedade deve estar mais ou menos 1/20 de Logan. Mais ou menos isso. 1/20. Certo, A diferença é absurda. certo. Comércio. A que você atribui essa diferença? Qual a razão disso? Essa diferença é em função da atuação do poder público. O poder público lá ajuda ao máximo os produtores, em todo sentido, tanto na parte de qualificação, na parte de produção, na parte de comercialização, em todos os estágios. Lá, por exemplo, para a qualificação, existe escolas técnicas, existe universidades, curso superior, existe escolas de negócio chamado, lá é comum você encontrar business school, ou seja, escola de negócio. Então, o pessoal é qualificado tanto na parte de técnica, também na parte comercial também. Certo. Agora, a cidade, sendo parecida com Piedade, como é que você vê a administração de lá comparada com a administração daqui? A administração da cidade. Bom, a administração da cidade é completamente diferente do Brasil. Por exemplo, a administração municipal, lá não tem partidos políticos e nem ideologia. Tá? Então, prefeitos e vereadores não pertencem a nenhum partido político, não existe. Tá? Então, lá, a administração municipal só cuida da infraestrutura da cidade e produtividade. Sim. Tá? Lá não existe disputas políticas, partido político para cargos eletivos. Lá o povo escolhe o seu representante independentemente de partidos. Então, por exemplo, Logan tem um prefeito e 5 vereadores contra 13 de Piedade. Lá não existe Câmara Municipal, não existe presidente da Câmara Municipal com seu carro e motorista e assessor. Lá não existe nada disso. Não existe burocracia. A preocupação é produção. Sim. Agora, quanto é que ganha um vereador lá na cidade de Logan? 0. Não existe. Vereador não tem remuneração. É serviço voluntário. Somente o prefeito que tem um pequeno subsídio. Prefeito ou prefeita. Hoje, no caso de Logan, é prefeita. Sim. Certo, certo, certo. Agora, os vereadores, eles são eleitos periodicamente? A cada 4 anos, no máximo, só pode se reeleger por mais 2 legislaturas, ou seja, 12 anos. Depois de 12 anos, tem que dar vez para o outro. Não pode permanecer. Não existe.
não existe mandato indeterminado, é determinado. No máximo 3 legislaturas. Certo. Agora, você tem ideia da procura por esses cargos? Isto é, aqui nós estamos hoje num período de eleição. E a grande briga é para o camarada ser eleito vereador, porque ele vai ter um cabide lá, vai ganhar um bom salário e garantido por 4 anos, porque ninguém vai tirá-lo de lá praticamente. Então, a procura aqui é uma procura diferente. Agora, lá será que é igual? Tem que ser diferente, porque o sujeito não vai ganhar Lá, esse salário. Você tem lá, ideia da demanda qual é? Se há interesse em a pessoa se prontificar a se sujeitar a uma eleição? lá, por exemplo, se a população quiser tirar o prefeito ou o vereador, não tem essa burocracia que tem que ser aprovado pela Câmara ou outra coisa. Lá, a população, se quiser tirar o prefeito ou o vereador, tem toda essa autonomia. Pode tirar mais fácil que aqui? Não precisa dessa burocracia de caçar o mandato, nada disso. Lá é o povo que decide. Sei. Outra coisa, você tem notícia se nessa cidade há corrupção? Não entendi. Se tem? Você tem notícia se nessa cidade de Logan há, Ah, há corrupção ou já houve corrupção? corrupção, claro que existe em todos os níveis, mas a diferença é que lá é baixíssimo. Lá, por exemplo, o povo que é o responsável também acompanhamento dos trabalhos dos representantes da cidade. Tá? Mas quando a corrupção é visível, é, se age imediatamente. Tá? É difícil aparecer corrupção a nível de população. Muito difícil. Certo, certo, certo. Se Agora, aparecer, o povo age de imediato. certo. Então, pelo que você está dizendo, o povo tem interesse na administração pública, não é? Sim, tá? O povo existe conselho da cidade, onde a população participa ativamente. Certo, certo. Aham, O povo lá é soberano. sei. Tá? Lá funciona a democracia. O poder emana do povo. Certo, certo. Agora, sobre a questão de escola, como é que funciona a educação lá? A escola é responsabilidade exclusiva do Estado. Não é do município, não é da cidade, né? Não, não. É do Estado. O Estado é que tem 100% da responsabilidade de levar e trazer as criançadas até o 2º grau. Não, é assim. Até 15 anos. Dos 6 aos 15 anos é responsabilidade total do Estado. Porque aqui você tem uma repartição, né? Uma parte fica com o município, outra parte é do Estado, e é uma mistura terrível. Quer dizer que lá a prefeitura não tem nada com educação. Nem educação e nem saúde. É do Saúde Estado. também. Como é que funciona? Saúde também. Como é que funciona a saúde lá? A saúde é 100% privado. Privado. Tá? E a saúde, a responsabilidade é total do governo federal, da União. Nem o Estado interfere. É da União. Agora, qual é o papel da União na saúde lá? Como você fala que a saúde é privada. É Então, privado. qual é o papel do governo?
O papel do governo, por exemplo, quem não tem recurso, aí é o governo federal que entra, tem recurso para isso. Por exemplo, um mendigo. Pode ser um mendigo. Ele é atendido num hospital privado, tipo Sírio-Libanês ou Albert Einstein. É da mesma categoria. Não existe igual nós aqui, pronto atendimento, igual no barracão daqui de Piedade, ou hospital tipo Santa Casa. Lá é de primeiro mundo. Hospital, mesmo na cidade pequena, hospital é tipo Sírio-Libanês ou Albert Einstein, Agora, mesmo sendo mendigo. agora, se você é uma pessoa com recursos, você tem que arcar pessoalmente com as despesas, né? Sim, a maioria, quem trabalha, todos contribuem, que tem o plano de saúde. Então, o plano de saúde tem várias categorias. Tem para magnata e tem para operário. Tá? Agora, mesmo atendimento no hospital de qualidade, tá? Mesmo sendo, existe faixa de atendimento de acordo com o plano de saúde que cada um contribui. Existe essa diferença de classe social, mas é bem superior ao nosso aqui. Lá não existe o SUS. Certo, 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 certo. Tá? Tá. Agora, aqui, por exemplo, você é, é admitido como empregado de uma empresa. Hum. Você começa tendo que ter o que chamam de carteira de trabalho. Lá como é que funciona esse negócio? Lá Você, não existe, lá não existe carteira de trabalho. Não é regime de CLT, lá é por contrato. Tá? Então, lá não tem vínculo empregatício. Ele é por contrato. Então, o empregado pode sair a hora que quiser e o patrão, entre aspas, pode demitir a qualquer momento. certo, certo, certo. Agora, é uma diferença muito grande, né? Porque aqui a relação de trabalho é muito complicada. E eu não sei, eu tenho lá minha desconfiança grande de que um dos Hum, grandes motivos do nosso atraso é esse hum. ferramento causado pela formalização da relação de trabalho. Eu acho que deve ter muito a ver com o progresso, não? Lá não tem, por exemplo, vínculo empregatício, é contrato. Por exemplo, nos Estados Unidos não tem Ministério do Trabalho, juiz trabalhista, não existe Supremo Tribunal do Trabalho, Supremo Regional do Trabalho, não existe nada. Então, não existe essa estrutura. Então, nós aqui no Brasil, nós temos que sustentar todos os juízes, todos os funcionários da área de trabalho. Lá não existe essa despesa. Então, toda essa despesa é repassado ao empregado. Por isso que o salário, por isso que o empregado lá ganha bastante. Aqui ganha pouco, mas tem juízes e mais juízes, varas e um monte de coisas que nós temos que sustentar. Lá não existe essa preocupação. Ah, outra coisa, como é que funciona lá a aposentadoria? Isto é, aqui, Aposent... fale sobre aposentadoria. Aposentadoria lá também é privada. Não existe INSS. Não existe. É privado. Aposentadoria. É privado. E a maioria opta por esse segmento. A maioria. Certo, certo, certo. Bom, Porque é a garantia do futuro da pessoa. veja, você tem uma ascendência nipônica, mas você É. é brasileiro. Sou brasileiro, sou do Vale do Ribeira. Sou Agora, do Vale do Ribeira. como é que você vê como brasileiro e vivenciando essas duas coisas? Porque você vai periodicamente para lá. Como é que você visualiza essa grande diferença que há entre o que a gente vive aqui e o que o americano vive lá?
Bom, o que tem de brasileiro nos Estados Unidos é coisa de louco, coisa de louco. Tá? Então, quem quer estabilidade financeira ou trabalhista, os brasileiros estão, infelizmente, imigrando para os Estados Unidos. É uma briga danada, tá? Principalmente os mexicanos. Todo mexicano quer atravessar a fronteira. Todos, sem exceção. É uma briga. Eles colocam, tanto é que eles colocam barreira, polícia fronteiriça, mas é insuficiente para barrar a maioria. A maioria, infelizmente, consegue atravessar. Escuta, como é que você vê a eventual possibilidade de aqui a gente mudar as coisas para que elas fiquem mais elásticas e elas deem efetivamente oportunidade para as pessoas que querem ir para frente irem para frente? Porque aqui não é bem assim, né? Eu vou falar a verdade. Como eu vou regularmente para lá, é só fazer o que os americanos fazem, tá? É só mudar a regra do jogo, só isso. Só isso. Porque é o seguinte, falar a verdade, em recursos naturais, nós ganhamos dos americanos. Isso eu garanto. O quê? Repita isso. Em termos de recursos naturais, Sei. o brasileiro ganha dos americanos, isso eu garanto. O que nós temos de recursos naturais aqui, americano não tem. Nossa. Não tem. O que o americano tem é boa vontade. Certo. Boa vontade. O estado de Utah, 90% é deserto. Deserto mesmo. É chão igual de tijolo. Sabe? Um calçado de tijolo é a mesma coisa. E os caras produzem ali normalmente. Impressionante. Muito bem, Sérgio. Vou falar a verdade. O nosso Nordeste é 100 vezes melhor do que o deserto americano. 100 vezes. Nossa Senhora. Com toda a seca, né? Com toda a seca. A seca, a nossa caatinga é a mais verde do mundo. É verde. E nos Estados Unidos, o deserto americano é um calçado de tijolo, mesma coisa. Não muda, não tem diferença. Sérgio, quando entrevistei você pela primeira vez, eu me assustei com essas diferenças. Eu já tinha alguma ideia, mas você é um camarada que vive o dia a dia por lá. Então, você tem sentimentos diferentes de um técnico, por exemplo, que só estuda no livro. E eu vou até dizer para você que eu vou me interessar por a gente aprofundar mais isso na medida em que você vai para lá e traz experiências novas, traz percepções novas sobre a situação. Eu acho que o Brasil tem uma falha muito grande. Eu acho que você tocou nisso. Nós somos ricos demais. Viu, Dalbeck? E eu vou fazer a última sugestão. Vale. Por exemplo, existe possibilidade de tem, não sei, as cidades co-irmãs. Eu sugiro que Piedade seja a cidade co-irmã de Logan. É a minha sugestão. Piedade vai aprender muito e, Piedade fala a verdade. Se Piedade adotar o mesmo sistema de Logan, Piedade destrona Logan. Olha, Sérgio. Isso eu garanto. Você me desculpa, eu tenho uma cisma com essa história de cidades irmãs. Nós já tivemos, nos legislativos de vários municípios, vários acordos, inclusive Piedade. Eu não sei qual é a cidade japonesa que foi considerada irmã. Não me lembro, foi no tempo do Tadeu isso. Mas isso não deu muito certo por aqui. Não deu muito certo.
O que precisa é a gente daqui querer, eventualmente, imitar. Imitar, Imitar. não simplesmente imitar de uma maneira banal, mas aproveitar a lição dos outros. É, As pessoas que têm condições aqui, é, capacitação, elas é, têm a natureza à disposição e a gente joga fora isso, né? completamente. Sérgio, eu quero agradecer a você mais essa oportunidade que você está dando para a gente. E É. não somos nós, somente nós dois, que estamos aproveitando isso. Eu acho que esses encontros favorecem a muita gente. E Ah, a gente vai ter outras oportunidades de bater papo enquanto a gente estiver vivo. Não se incomode. tá bom. Você está com a palavra para se despedir dos nossos assistentes. Viu? Bom, o meu desejo é que Piedade se torne um dia um Logan. Muito, Pelo menos, pelo menos se aproximar bem perto. muito bem, muito bem. O dia, ó, falar a verdade, o dia que Piedade aproximar de Logan, a nossa população será a mais rica do Brasil. Isso eu garanto, porque recursos nós temos aqui. Tá, Aqui não tem falta de água e de espaço produtivo. Não tem. E Logan tem. tá. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. E Ok. aqueles que estão nos assistindo, eu também agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço.